Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma questão muito grave, realmente muito grave, em relação a esse grande órgão aí de saúde mundial. Evitamos falar o nome dele aí, né, porque sempre sofremos alguma forma de represália. E realmente o que saiu aí não é brincadeira, pessoal. Na mídia principal, né, como sempre, óbvio, saiu de uma forma completamente torta, principalmente para nós aqui que somos brasileiros. Então vamos ler na íntegra aí o que saiu, né, fora do Brasil e o que isso tem a ver com finanças, né, gente? Sempre lembrando, nosso canal aí tem o foco em finanças. Não somos, né, de forma alguma biólogos, né, ligados à medicina, então vamos ler 100% o que saiu, né? Não vamos dar aqui nenhuma informação fora, exatamente para não gerar aí qualquer tipo de confusão. Mas realmente é algo talvez aí pior, né, de todos que já vimos, mas, né, apesar de ser algo assim realmente ruim, nos dá um pouco de esperança, porque parece realmente que não é o mundo inteiro que ainda está aí comprado, né, gente? Então vejam até o final que está muito bacana. Maravilha, pessoal! Antes de mais nada, nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade aí no WhatsApp, estamos realmente impressionados a quantidade de pessoas que estão entrando aí no nosso novo grupo, e vamos, né, fazer um limite aí de 2 grupos por mês. Então, se batermos a nossa meta aí, vamos dar mais uma paralisada. Então, se você quer entrar, mande o e-mail o quanto antes. Temos uma comunidade também no Telegram, mas é apenas de leitura, né? A do WhatsApp é uma comunidade interativa. E, aliás, muita coisa, né, que postamos no vídeo nos vídeos saem exatamente dessas comunidades. E temos uma comunidade paga também, pessoal. Não é uma comunidade de assessoria financeira, não é uma comunidade que você vai ficar rico, né? E rico aí são outros canais, nós somos, né? Nós somos pobres também, mas a nossa questão é educação financeira, pessoal. Muito estudo, muito trabalho, né? E é isso daí, a gente chega lá com certeza. Maravilha, pessoal. Então vamos lá, antes de entrarmos, né, nessa questão, pegamos aqui uma matéria da CNN, né, que é uma mídia ali que, né, tenta no Brasil ser um pouco menos ideológica. Então consultou aí vários, né, analistas do mercado para trazer essa matéria. Então a gente achou que ela está bem bacana, mas de novo, né, pessoal, é uma mídia aí que tenta, a gente vê realmente muitos traços aí ideológicos em muitos momentos. Então a gente tem que ter, né, muito critério para selecionar as informações aí. Dizem muito, né, de fake news hoje em dia, e a gente vive falando aqui que não há, né, mais fake news do que a mídia mainstream. Então temos que tomar muito cuidado, mas realmente essa matéria está muito bacana. Vamos ler, né? Bolsa a 90 mil pontos em uma economia em queda. É uma bolha ou faz sentido, né? Então, é o que a gente sempre fala aqui no canal. Achamos muito interessante estar na mídia esse tipo de questionamento, porque é óbvio, né, que muitas pessoas perguntam exatamente isso, que é a maior bizarrice aí que já existiu, né? Então temos dados muito interessantes, olhem aí. Para um efeito de comparação, em janeiro as empresas listadas em bolsa no mundo inteiro tinham um valor de 89 trilhões de dólares, pessoal. Em fevereiro, menos de 20 dias depois desse pico, a conta caiu 30%, a 61,5 trilhões. Porém, nessa última quarta-feira, o número já tinha se recuperado para 79,3 trilhões, uma alta de 29%. Essa diferença de 18 trilhões de dólares é exatamente toda a injeção de dinheiro feita pelos bancos centrais, como compras de títulos e pacotes de socorro, diz Pablo Spire, diretor da corretora Mirai Asset, ou seja, um laço que justifica essa alta em todo o mundo. Então, primeiro que esse, né, analista aí, a gente gosta bastante dele. Vejam aí, né, pessoal, que a gente sempre fala, não é porque concorda ou não conosco. Ele mesmo, né, tem uma visão assim mais altista mesmo, né, acredita na alta da bolsa, mas não tem o menor problema, é um cara extremamente simpático, passa aí conhecimento, né, de uma forma muito rápida. A gente realmente gosta muito dele, quem puder seguir ele aí, a gente faz propaganda dele mesmo, de graça, porque ele é um cara sensacional. E aí está, né, gente, então vamos refletir, né, ele falou aí, né, então a justificativa, e na verdade nós, né, já temos uma outra visão. Na verdade isso mostra exatamente que não teria essa justificativa, né, qualquer um que é minimamente fundamentalista teria muito medo numa coisa dessa. Então a bolsa subiu 100% financiada. Então só esse comecinho já nos traz aí duas reflexões, né. Primeiro, gente, isso é muito importante, uma coisa que a gente fala, né, essa é uma excelente explicação, por exemplo,
Por que que não há inflação? Gente, se a gente for pensar, né, de uma forma macro, que é o que a gente sempre estimula nas pessoas aí. Vejam, gente, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, que é uma questão tão interessante, mas tão interessante, que vale só um vídeo, né? Gente, vejam, esse fluxo financeiro, né, o que ele é, né, é uma máquina devoradora de dinheiro. Como assim, cara? Como assim? Olha que loucura, gente, que loucura. Você pega um ativo, ele valoriza, 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 as pessoas tiram o dinheiro, né, de outros lugares e colocam lá, beleza. Aí ele cai, né? Pô, você perdeu esse valor aí, 18 trilhões, né? Aí os bancos centrais vão lá e geram novamente esse dinheiro do nada. Então não tiram de nenhum outro ativo. Eles criam o dinheiro. Como assim, Morfeu? Sim, cria, não tá realmente produzindo nada, né? Ele gera como se fosse uma impressora, como se fosse um computadorzinho que ao invés, né, de você ganhar pontos ali no joguinho do Alex Kidd, pra quem é velho, né, sabe que jogo é esse. Não, ao invés de você ganhar pontinhos no jogo, você tá gerando trilhões pra bolsa de valores. Que bacana. Só que é óbvio, né? Óbvio que alguns grandes investidores aproveitam essa alta e tiram, aí cai de novo. Olha que coisa louca, gente. Que loucura isso, né? Que loucura. Então é óbvio que não vai ter inflação nunca. Porque o valor que está sendo colocado, ele é destruído. Ele é colocado, ele é destruído, ele é colocado, ele é destruído. A única coisa que gera isso é uma dívida infinita aí das nações, que parece que ninguém tá mais nem aí, e vamos que vamos. Que coisa louca, né, gente? E a outra reflexão, óbvio, né, de novo, que a gente sempre fala, que mundo, né, nós estamos vivendo, poxa, então, imagine um cara muito, muito rico, né, ele ganha muito, muito mais dinheiro do governo sem precisar fazer nada. Gente, imaginem essa questão amplamente, né, eu aqui, né, no meu computadorzinho, eu quero comprar agora, ao invés desse computador aqui meu que vale R$ 1.000, quero comprar um mainframe de 100 milhões de dólares. Vou comprar, cara, tem dinheiro do governo, né? Eu moro aqui na minha casinha, cara, quero um, não, agora eu quero uma suíte aí, né, um hotel aí com 100 quartos. Não, vou comprar, porque eu tenho, não é meu, eu pego do governo. Gente, essa é a coisa mais insana, insana. E de novo, uma coisa dessa, gente, não tem como se sustentar, vai quebrar tudo, porque isso não tem, isso é antinatural, né? Isso é contra as leis da natureza. Beleza, então a matéria vai, né, nesse sentido de falar assim, olha, tem analistas que dizem que isso vai continuar porque os bancos centrais vão imprimir para sempre, e tem analistas que dizem que pode haver uma correção forte. Maravilha. E o Brasil? Logo, essa dinheirama poderia estar vindo para o Brasil também, correto? O problema é que os estrangeiros não estão permanecendo na Bolsa Brasileira. Ao contrário, o Brasil perdeu bilhões em investimentos estrangeiros, de acordo com o Instituto de Finanças Internacional. Entre fevereiro e abril saíram 18,7 bilhões de dólares no mercado de títulos, o dobro do registrado na crise de 2007, gente, olha isso. Segundo o IIF aí, né, esse instituto, o movimento também foi visto em países emergentes, mas com menos força. O investidor estrangeiro está saindo do Brasil, mas também faz operações diárias por causa da liquidez. Então ele vem e sai rapidamente, né, com o capital especulativo. Nós realmente acreditamos, pessoal, que agora em junho isso vai mudar. Então já falamos, né, de novo, se você tem dinheiro infinito e você está ganhando nos Estados Unidos, né, sei lá, 1 bilhão por segundo, vem pro Brasil e ganha 2, porque aqui é emergente, né? O dinheiro é infinito, não é risco seu, que maravilha. Então eles estão vindo, eles estão entrando sim, e a gente realmente acredita que enquanto não tiver, né, essa ruptura aí, eles vão continuar vindo. Isso vai sair só daqui a pouco, né? Ainda não saíram esses dados, né? Complica ainda mais a situação do Brasil, porque, né, está com as contas públicas aí complicadas, e piorou muitos gastos adicionais. Então vejam aí que a gente sempre fala, né? 700 bilhões de reais para o combate aí do problema de saúde. O valor é bem menor do que países envolvidos, mas não pode ser chamado de pequeno. Lembrando de novo, pessoal, a Dilma lá, né, estava com o Brasil quebrado por 180 bilhões de reais. Nós estamos com 700. What? A conta, no entanto, deve piorar. O secretário do Tesouro Nacional, né, o Mansueto, acredita que a dívida bruta chegará a 94% do PIB, e no final de 2020 pode chegar a 100% do PIB, olha só, né? Para se ter uma ideia do tamanho do problema, isso equivaleria ao rombo de 1,2 trilhão nas contas públicas, um valor 10 vezes maior do que o projetado pelo governo no início do ano. Gente, não é possível. De novo, gente, que mundo é esse, né? Que mundo é esse? 10 vezes maior do que no início do ano, 6 meses. Imaginem nós aqui, né? Pessoas físicas, a gente tem uma dívidazinha lá, puf, né?
uma mágica. Tá valendo 10 vezes. Tá louco, cara, eu vou passar fome, eu não tenho dinheiro pra pagar essa conta. Mas não, mais uma nação, não tem problema, né? Que coisa. Tá, mas e a bolsa, né? Então, falam então, né, que ó, várias pessoas falam várias coisas. Então, mais uma vez aí o Spire, né, falou da Mirai, que a gente realmente acredita, né? É praticamente impossível fazer previsões exatas de como estará a bolsa nos próximos meses. Segundo ele, o movimento ainda é de ajuste. Os investidores ainda estão vendo agora se a bolsa brasileira caiu demais nesses meses ou se estava cara demais em 120 mil pontos. Logo, a bolsa está no meio do caminho do apogeu e queda de 2020. Ainda faltam 30% para recuperar o pico, né? A questão é saber se quando a economia real, né, vai impactar aí os investidores. Quando a economia real vai impactar os investidores. Então, gente, de novo, né, muito boa essa matéria, realmente. Falou aí, gente, nós estamos num momento tão insano que a gente está falando, né? Pode bater 100 mil, pode bater 120, pode passar dos 120 diante da crise. E de novo, gente, de novo, né? Os dados desse trimestre aqui serão os piores da história da economia mundial, né? Então há algo muito errado, né? Muito errado. Se por um lado você tem o pior da história, por outro você está chegando no ápice, né? Mas isso é sim, novamente, né, feito aí pelos bancos centrais. E a única forma de você brecar esse movimento é realmente quando você começar a ter quebras, né, financeiras, que é o que a gente sempre fala. Maravilha? Então, gente, de novo, as pessoas aí estão cada vez mais, né, angustiadas. Poxa, mas esse movimento eu podia ter aproveitado. Gente, tenham, né, noção do que está ocorrendo com o mundo. Se você tem estômago ali novamente, né, para colocar o dinheiro, ganhar 10, 20%, e aí quando cair perder 50, como foi exatamente o que aconteceu em março, vá fundo, né? Mas tenha noção desse risco. Faça hedge, né? Olha aí o nosso querido, né, primo rico, já tá falando de hedge, aprendeu com, né, com o tombo aí que a gente tava falando, 6 meses falando. Então não é brincadeira, ele ganhou muito dinheiro, né, nessa alta e perdeu muito mais que ganhou, gente. Então, tome muito cuidado. Maravilha, pessoal. Realmente ficou bom. O link tá na descrição aí, quem quiser ler a matéria completa. Então vamos falar agora, gente, desse golpe, né? Olha esse... Né, o pessoal fala, não, isso aí é para iscar, né, as pessoas. Não, gente, realmente é uma coisa assim extraordinária, né? E nossa mídia simplesmente não falou sobre isso. Isso pode sim, né, ter consequências aí muito graves na economia e nas finanças, óbvio, que é o nosso foco. Então, gente, o que se trata isso, né? Bom, primeiramente, há uma divisão política clara no mundo, né? O mundo inteiro é de esquerda, óbvio, né? Todos, né? Essa organização mundial, aquele grande país asiático, todos os países da Europa, né? Estão seguindo essas questões, toda a América do Sul, e tem dois caras ali, né? Que falam um pouco diferente. A gente não pode falar também que é de direita, gente, porque, de novo, não há direita no mundo, não existe, nós estamos tão formatados, né, para pensar que o Estado vai sempre salvar todo mundo, que não há mais nada político, não tem como, né? Se você entra com alguma ideia de direita, você é fascista, cara. Não existe isso. Você vai ser preso, né? Então não tem mesmo aquela questão, né? Meu, você fez porcaria, você vai ter que lidar com a porcaria. Né, o crime que o cara cometeu, ele vai ter que pagar, não é a sociedade que paga, né? As suas bobagens, né, que você faz, tem que pagar, e as coisas boas você tem recompensa, não, né? Isso acabou, gente. Entendam essa questão, né? Mas tem dois caras aí, que é o Trump e o Bolsonaro, né, que sempre defenderam o uso dessa substância aí que a gente vai falar, né? A tal da cloroquina. Então houve uma divisão no mundo, né, política em relação a isso. Então, o que nos deixa muito, né, chocados aí é isso. Gente, pessoas estão morrendo realmente, né? O mundo parou, pessoas estão sem emprego. Se você tiver qualquer substância, né, que pode ali pelo menos te ajudar nessa desgraça, ótimo, né? Então é realmente algo muito mal, né? É uma coisa assim de mau caratismo, né? De demoníaca mesmo a gente pode falar. Se você não usar uma coisa dessa, simplesmente por política, para tirar um cara A ou cara B, né? É um absurdo isso. E como nós não somos biólogos, né, nem médicos, a gente fica, né, só vendo, beleza. Mas realmente, né, essas últimas notícias que saíram, gente, é inacreditável, né? É inacreditável. Então, vamos entender do que estamos falando. Vejam aí essa matéria do Eu País, que é um jornal completamente de esquerda, mas não teve jeito, gente, não teve jeito, o que nos dá um sopro de esperança, né, que o mundo não está, então, 100% dominado, está 99,99% apenas, né?
Olhem essa matéria, pessoal. E olhem só, hein, a gente decidiu fazer essa matéria porque a gente ouviu na televisão isso muito mal falado. Falamos, não é possível, cara, que seja isso daí, né? Fomos atrás e aí está, né? Mais de 100 especialistas alertam para falhas em estudo que condenou o uso da cloroquina no mundo. Gente, então o que aconteceu? Tinha, né, esses dois caras aí falando que a cloroquina não é a cura, mas dá, né, para ajudar. E uma brigaiada desgraçada, né, a Gro lá, aquela, né, mídia maravilhosa aí do Brasil, falando que não, tal. E aí o OMS foi lá, cara, e falou, cara, eu não vou mais usar isso daí. Chega, né? Como assim, cara? Como assim? Isso a gente achou muito estranho. Porque a ciência, você não pode interromper o estudo. Vejam, de novo. Quem somos nós para falar usa ou não essa porcaria aí? Eu não sei nada de medicina. A questão é, quem é algum órgão para falar, para o estudo, pelo amor de Deus, tá louco, cara. A gente tá no meio de uma desgraça aí. Vai parar o estudo, né? O estudo tem que continuar, pô, né? Eu que sou leiguíssimo, pensei isso comigo, mas falei, não, eu devo ter entendido errado, e aí está. Olhem só, mais de 100 médicos estatísticos de vários países lançaram um alerta sobre graves irregularidades no maior estudo sobre a eficácia da cloroquina e de hidroxicloroquina contra a doença maldita aí. Os responsáveis pela iniciativa exigiram que os dados do trabalho sejam revistos para que ele seja corrigido ou retirado, gente. O estudo em questão provocou uma tempestade mundial em torno de dois possíveis, né, tratamentos, olhem aí, que há poucos meses eram considerados mais promissores contra o problema, mas que agora parecem ter caído em desgraça. O trabalho, então qual foi o trabalho que foi lá e falou, cara, isso é um lixo tão grande, para até de estudar. Olha aí, o trabalho foi uma análise de dados anônimos de mais de 96 mil pacientes em 600 hospitais do mundo todo. Concluiu que, né, esse composto, a gente não vai ficar falando muito nome também, senão pode causar problema aí no YouTube, não só não oferecem nenhum benefício para o paciente, como também pode aumentar o risco de morte em 30%. O trabalho foi publicado nessa revista aí, The Lancet também, que a gente não conhecia, óbvio, uma das revistas científicas de maior prestígio do mundo, né? Então, vejam, gente, vejam, né? Disseram então que fizeram um estudo com 96 mil pacientes, 600 hospitais e não serve para nada, muito pelo contrário, ainda mata os pacientes. E vejam, gente, de novo, olha que coisa absurda, né? O órgão aí máximo, né, do judiciário do nosso país, não vamos também falar esse nome que está sendo completamente caçado aí na internet, disse que se um líder, né, nacional não seguir essa empresa, essa organização, né, mundial, que a gente já fala que é uma organização de um mundo único, se um líder não seguir, cara, vai preso, não pode, cara. Olha isso, gente, olha o nível de insanidade que a gente chegou. Como resultado desses dados, a Organização Mundial aí, né, que tentava provar a eficácia de diversos tratamentos contra o problema em hospitais do mundo inteiro, suspendeu, né? Então foi uma suspensão temporária até que um grupo independente analisasse os dados e respondesse se é seguro continuar. Mas depois do anúncio, olha só, gente, a organização, da organização, a França proibiu o uso do medicamento como tratamento e parou os ensaios clínicos. A Itália também suspendeu seu uso como tratamento e a Bélgica alertou sobre sua utilização fora dos estudos. Gente, é o que a gente está falando. Medicina, ciência não é uma coisa fechada, né? Você pode rever posições, mas proibir estudo, pelo amor de Deus. Na Espanha, a agência de medicamentos concluiu que o estudo não fornecia prova suficiente. Olha aí, a Espanha foi uma das únicas que não entrou nessa pataquada, né? Gente, olha isso. Mas o trabalho tem inconsistências, como o tratamento dos dados que não foram publicados para que se possam ser analisados pelo restante da comunidade científica, e a ausência de um comitê de ética para verificar se o tratamento dos dados dos pacientes está de acordo com a lei, segundo a carta aberta publicada quinta-feira, assinada por mais de 120 médicos. Dá para acreditar nisso, pessoal? O estudo não dá informações detalhadas sobre hospitais de cada país de onde vêm os dados. Gente, olha o que está escrito nessa matéria. Né? Bloqueio de ensaios clínicos. O trabalho deu um golpe fatal em muitos dos ensaios clínicos que estavam em andamento. Isto, por sua vez, pode fazer com que nunca se saiba de fato esses medicamentos podem ajudar ou não. Pessoal, então assim, vamos resumir, então, né, falamos bastante aí, está bem claro, o link está aí, quem quiser ler. Então, gente, o que ocorreu, né, só para a gente entender.
O estudo estava sendo feito, o que que dizem, né? Essa matéria mesmo diz, parece que nesses no estudo científico que proibiu o uso, eles usaram uma dose grande, que aí realmente dá problema. Mas uma dose menor, inclusive, é a dose que o Trump diz que usa, né? Diariamente para combater esse problema. Diz que não dá problema. Então foi um estudo completamente aí horroroso, né, em termos científicos. Eles não divulgaram, mas quais foram os pacientes, quais foram os hospitais? Gente, completamente fake, gente. Completamente fake. Isso fez com que muitos estudos parassem e se realmente se mostrar aí uma boa, né, um bom tratamento paralelo, foi realmente proibido por uma pura questão política. Então, pessoal, por que a gente trouxe essa questão aqui? Para a gente entender, isso está impactando diretamente as finanças, isso vai trazer um grande colapso econômico, e aí está a prova, gente, isso é manipulado, não tem como mais, a gente aqui no canal sempre teve, né, uma postura equilibrada, uma postura aí de não entrar nessa discussão, mas é inquestionável que isso é um movimento que, se não for, né, arquitetado aí para ser dessa forma, está sendo arquitetado para que uma solução não seja, né, entregue, gente. E isso que é muito preocupante. Então, duas coisas que a gente vai também falar aqui todo dia, pessoal. Primeiro, a mídia, né, fica em casa, ninguém sai, acabou com a economia, mas para fazer protesto, lindo, todo mundo sem máscara, abraçado, completamente, né, contrariando todas as normas aí, gente. Como pode uma coisa dessa? Em segundo, agora, os caras proibirem o uso de algo que poderia estar ajudando simplesmente por uma questão política. Então a mesma mídia que fala, olha o cara lá, gente, isso dá, tranca a garganta, né? O cara do maior jornal aí do Brasil chorou as mortes, não sei o quê. E aí vem uma coisa dessa, gente. Que jornalismo é esse? Como ninguém investiga isso? Vocês ouviram isso aqui no Brasil? Não, só falou, não, a organização maravilhosa, mundial, magnânima, decidiu retornar o estudo, né? Mas ninguém falou isso em jornal nenhum. A gente assiste jornal aqui 24 horas por dia, meu Deus do céu, né? Então, pessoal, isso é muito preocupante e nos mostra mais uma vez, gente, as pessoas que estão fazendo isso, elas não querem, né, que a coisa fique numa boa, elas querem realmente causar um tormento tão grande que mude, né, essa questão. Falamos isso muitas vezes, a democracia ocidental não vale mais para o que eles querem. Então eles querem de qualquer forma causar problemas sociais, acabaram com a economia, 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, a produção industrial do mundo inteiro caiu, todo mundo sem emprego, ganhando miséria, e com certeza para trazer alguma coisa diferenciada que vai causar muito problema. Tá certo, pessoal, então assim, esse é um vídeo, né, que a gente não costuma fazer denunciando alguma coisa, mas isso é uma questão tão absurda, tão arbitrária que não teve como, pessoal. Então, por favor, a gente não costuma pedir isso, pessoal, passem esse vídeo para outras pessoas, para a gente entender isso daí, para a gente disseminar, né, esse conhecimento e as pessoas entenderem o que está acontecendo, né, no planeta aí, que não é brincadeira. Então é isso, pessoal, mais uma vez, né, entrem nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!